E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast que conecta você aos melhores insights de negócio, de liderança, de gestão e de empreendedorismo. Eu sou Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento, e estou aqui com Márcia Bastos. Olá, pessoal. Muito bem-vindos e bem-vindas. A gente voltando agora para esse ambiente que a gente adora. A gente teve uma pausa, umas fériasinhas aí, né, Lucas? Com certeza. Podcast, mas hoje a gente está aqui muito animado com todo esse aprendizado que a gente tem, né? Sim, e um podcast que pra gente, como eu sempre falo, é um ensinamento muito grande. A gente senta aqui e realmente aprende com quem a gente convida. As pessoas que participam do Conexão Cast não são por acaso, são pessoas que a gente também se inspira, também quer trocar, também quer aprender. E não é diferente hoje, né, Márcia? Estamos aqui com uma profissional, uma empreendedora, uma empresária que pra gente é uma pessoa que se aproximou muito da Conexão recentemente, é uma cliente nossa, é uma pessoa que a gente admira, que tem feito um trabalho muito bonito junto com a gente na empresa que ela atua. Então a gente convidou ela aqui para falar sobre essa transição, né, de empreendedora para empresária. Ela também tem um posicionamento muito ativo, voltado para a mentoria, e estamos aqui com Vitória. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com esse convite. Eu sou viciada em ouvir podcast. Então, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz. Estou doida para falar muito com vocês e ouvir vocês também, aprender. A nossa conexão aí já está bem forte agora, então estou muito feliz por esse papo. Legal. Vitória é sócia da Alfa Contabilidade, é contadora e também é mentora de empreendedorismo. Então o nosso papo hoje vai cercar um pouco dessas esferas aqui. E eu quero começar ouvindo a sua trajetória. Como que a Vitória chegou na Alfa? Como é que foi esse início dentro da empresa? A própria trajetória de contabilidade que está muito rodeada dentro da sua família. Fala um pouco desse caminho. Para quem não conhece, né? Vamos lá, eu nasci na Alfa Contabilidade, né? Tem quantos anos a Alfa? 60 anos. Caraca. A Alfa é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu avô, nosso avô, né? Porque somos eu e meus irmãos à frente da empresa. E aí, é inevitável, saía da escola, ia para lá, brincava de organizar carimbo em ordem alfabética, depois organizava documento no arquivo, então não tem jeito, eu nasci lá, era disso que eu brincava de escritório. E aí, de uma forma muito inesperada, eu cresci ouvindo que não era para eu ficar ali. Que era para eu buscar outra coisa, que eu era muito comunicativa, que eu era uma pessoa mais criativa, eu era uma menina com muitos sonhos e tudo mais. Então, assim, era muito distante daquela personalidade da contabilidade, sabe? Então, minha família teve essa preocupação comigo de falar, faz publicidade, faz jornalismo, vai se comunicar, você é criativa, não tem nada a ver com contabilidade. E aí, fazer o quê, né? Quando eu estava ali por volta do ensino médio, na hora de decidir o que eu ia fazer da vida, o diretor da minha escola me chamou, a gente fez alguns processos de teste vocacionais e tudo mais, e ele falou, Vitória, você tem mais a ver com isso do que você imagina, acho que não vai ter para onde fugir. Contabilidade vai ser legal para você e tudo mais, você vai poder exercer a sua criatividade, a sua comunicação lá. E aí abriu o meu horizonte, foi aí que eu fui dar a notícia para minha família. Eu vou fazer contabilidade. Meu pai, meu Deus, mais uma. E aí eu falei... E os seus dois irmãos já tinham feito contabilidade? Meu irmão, sim, Seu mas irmão, minha sim. irmã fez serviço social. E ela estava na Alfa também. Ela trabalha lá desde sempre também, mas ela fez serviço social. Você é a mais nova da... Eu sou a mais nova dos entendi. 3 irmãos. O Lucas Perfeito. é do meio. A Natália é mais velha, então, consequentemente, ela está mais tempo lá. E eu sou a mais nova. Acho que por isso que eles tinham essa expectativa de... Sim, de você fazer outra coisa. Que eu fosse para outra coisa. E como que era tratado o tema empresa dentro de casa? Você viu isso com bons olhos? Porque eu entendi que eles não queriam que você seguisse a carreira, mas a questão de fazer parte da Alfa é algo que você queria? Como que era isso? Nunca quis fazer parte da Alfa. Isso é muito engraçado, porque foi um encontro meu futuro quando eu aceitei que eu poderia exercer tudo que eu sou, a minha personalidade lá, que seria um bom lugar para isso. Assim, eu enxerguei como... É engraçado que a gente conversa entre si e é unânime. Meus irmãos falam que eu fui a única que tomei a decisão consciente. Eu vi um oceano azul assim, porque eu queria empreender, eu fui convidada também, mas eu vi que ali eu poderia sair mais da caixa do que no ambiente que eu estava, porque eu estava trabalhando numa multinacional no momento. Então, então você chegou aí para o mundo corporativo. Cheguei.
Cheguei. Depois que se formou, né? Sim, foi Tá. um dos pontos inesperados da história é que depois de eu ter feito contabilidade, de eu ter falado, eu vou fazer contabilidade, no primeiro período da faculdade eu já fiz um processo seletivo para uma multinacional e eu passei. Meus pais não sabiam. E aí eu tive que falar, olha, eu fiz contabilidade, eu estou estudando, mas eu vou seguir outro rumo. E aí eu fui, eles super apoiaram. Mas aí no finalzinho assim, do meu estágio já, estava completando os 2 anos, eu tinha que decidir se ia continuar lá, se ia para outra vaga. Aí foi o momento dos meus irmãos assumirem a Alfa e eles me convidaram e eu vim. Entendeu? Foi mais ou menos assim que aconteceu. É interessante essa coisa deles verem em você a escolha, né? Eu acho que também isso deve reforçar muito de que o porquê de você estar lá tem um porquê, né? Assim, tem. Né? Tem uma vontade de fazer algo, né? É diferente, porque eu vi que ali eu tenho mais chances de ser quem eu sou do que eles acharam que seria, sabe? Eles acharam que ali eu fosse me colocar numa caixa que eles projetaram para mim, mas foi completamente contrário. Não foi um desejo da minha família, eu não fui criada para assumir o negócio da família. Talvez os meus irmãos um pouquinho, mas como a minha diferença de idade para eles é muito grande, de 8 anos para o Lucas, de 11 anos para a Natália, deu tempo deles passarem pelos problemas deles, dificuldades e falarem, não, é melhor não. Mas não teve jeito, eu já enxerguei com outras possibilidades, assim. É muito diferente quando você escolhe, de fato. E como é que você fez essa questão dessa criatividade, né? Que ela existe aí, pelo que você está falando, Sim. né? E aí, como que você usou ela a seu favor, né, na empresa? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de empreendedorismo. Você perguntou como que era em casa. É inevitável que a gente participe dos bastidores. Se tem alguma comemoração em casa, meus pais estavam lá comemorando vitórias do trabalho. Se tinha alguma briga, alguma discussão, eles estavam lá. Então, eu estava inserida nesse mundo. Então, uma noção de negócio você acaba desenvolvendo. Até porque minha família inteira, todo mundo tem um negócio. Desde minha avó, que vende lingerie, até meu avô, que era construtor. Então, o meu outro avô, que fundou a Alfa. Então, é um ambiente assim, sabe? Então, ali eu já percebi que eu poderia exercer e criar, porque eu via a autonomia que todos os outros tinham. Então, veio muito disso. E aí, na Alfa, por ser um ramo muito engessado, burocrático e etc., para a gente foi fácil inovar. Porque eu já estudava muito branding, eu estudava marketing, porque era algo que eu gostava, que eu achava que eu ia seguir. Então, quando eu vi ali uma oportunidade, que na multinacional, minha opinião não ia valer naquele momento. Então, se eu fizesse sugestões de melhorias, obviamente poderia acontecer, mas é totalmente diferente de você ter o seu negócio e poder fazer acontecer. Então, na Alfa foi isso. Quando você pega uma coisa muito engessada, você consegue ir. Então, eu apliquei muito disso, de branding, marketing. Então, a gente tem crescido dessa forma. E tem um escritório lindo modéstia fisicamente, assim, que não parece nada com a contabilidade, né? Sim. Com esse ambiente de contabilidade, que também eu acho que tem um pouco de preconceito, né? Tem. Porque as coisas modernizaram muito, né? Tem. Nesse ramo também, né? Tem um pouco disso, mas tem até um balanço. Eu fiquei lá, tem um balanço. Tem um balanço. O nosso escritório, ele é muito um case de branding mesmo, porque foi isso que a gente quis. A contabilidade, no geral, carrega muito a cor azul. Se vocês verem, as empresas usam muito essa cor, porque é realmente a cor que tem lá no nosso anel de formatura, é a cor da contabilidade. E a nossa não era diferente, era azul. E aí eu falei, a gente precisava se diferenciar de alguma forma, né? E aí eu tive a ideia, estudando sobre psicologia das cores, que era algo que eu gostava muito de estudar e tal. Eu identifiquei que o significado do azul era um significado muito legal, que é tradição, confiança, tranquilidade. Né? Eu falei, a gente precisa disso. Mas e a inovação? Onde que vai ficar? Foi assim que a gente trouxe a alegria do laranja. E aí a gente fez essa junção um pouco antes de inaugurar o nosso escritório. E aí, quando veio a obra, eu falei, vai ser tudo azul e laranja. Porque
Porque o projeto inicial que a gente recebeu era, assim, muito cinza. Era cimento queimado, era madeira e tudo mais. Eu falei, mas não tem a gente ali, sabe? Então, a gente fez um trabalho em torno desse laranja e azul. Hoje, o nosso branding é todo para essas cores. E a gente vê como que chama a atenção das pessoas que a gente ama muito, assim. A repercussão que teve na época, o balanço também foi uma ideia que eu tive. Foi muito difícil colocar aquele balanço, vocês não têm noção. Mas a gente vê a ideia, mas não sabe como é pra Foi fazer. isso, eu comprei balanço numa promoção. Eu olhei, vai ter balanço na minha sala. E aí, na hora de botar, o cara da empreiteira: e aí, como que a gente vai botar o balanço? Eu falei, não sei, vamos ver, mas vai botar. E eu amo aquele balanço também, lá é um ambiente muito gostoso, assim, pra gente. E esse movimento de você chegar lá, querendo trazer essa inovação, querendo trazer o olhar de marketing que você tanto curtia, como é que foi o espaço para você implementar essas ideias, ainda mais considerando esse contexto familiar da empresa? Sim. Nós somos muito privilegiados, assim, pelos pais que a gente tem. Porque a mesma liberdade que meu pai teve, que meu avô deu para ele na época, porque o escritório foi fundado pelo nosso avô, passou pelos meus pais e aí depois pra gente. Meus pais sempre foram muito fãs, assim, do que a gente faz. Se meu irmão queria surfar, meu pai queria que ele surfasse. Se eu quisesse ser modelo, que eu já passei por essa fase também, meus pais queriam que eu fosse modelo. Então, pra gente, isso foi muito tranquilo, porque a gente é privilegiado mesmo. Eles apoiam todas as ideias que a gente dá. E depois a gente arca com as consequências. É responsabilidade, né? Isso aí. Tem coisa que eu falo, eu vou insistir, mas eu sei que se der errado, eu tô ferrada. Mas aí te dá mais gás pra fazer dar certo. A gente é assim, a gente mata no peito porque tem que dar certo. E falando desses desafios de uma gestão familiar, o que você enxerga assim de desafio e o que você faz também para conseguir contornar esses desafios ou para conseguir fazer isso da melhor forma possível? Os desafios da gestão familiar não tem jeito, é a relação familiar. É a gente brigar ali por uma divergência de opinião na quinta-feira e no domingo tem que estar junto, no almoço de família. Então, essa é a maior dificuldade. O que a gente fez para realmente fazer dar certo é tornar as coisas mais profissionais possível. E é o que a gente tem feito. A gente não recebe um presente do nosso pai, a gente tem nosso salário pelo nosso trabalho. Então, desde quando a gente assumiu, a gente tem nossos próprios cargos, a gente tem a nossa própria forma de lidar os nossos setores, a gente tem... O nosso papel é muito bem delimitado ali, e o que não era bem delimitado ainda, a gente continua pedindo ajuda, que é o caso da conexão. Então, a gente investe em mentorias, consultorias, agora com vocês no outsourcing de RH, porque a gente entende que, mais do que uma empresa normal, a empresa familiar, ela tem a capacidade ou de alavancar ou de travar, por questões familiares. Então, é por isso que a gente tenta, ao máximo, trazer aquele ambiente profissional ali. Olha, a gente tem nossas regras aqui, que em casa é completamente diferente. Então, no almoço de domingo, é inevitável a gente conversar sobre o negócio e tudo mais. Mas se começa a se estender, um ou outro já trava. Não, depois a gente conversa sobre isso, pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos por aí. A gente também passa por isso, né, Lucas? Não tem jeito. Não é à toa. E a gente também traz algumas dessas dicas também de profissionalizar, de ter os papéis definidos, de entender bem o posicionamento, algo até que as pessoas falam muito, a forma como a gente se trata, que Márcia e Lucas, e não mãe e filho. Só essa mudança de palavra já muda completamente o tom que a gente dá. Eu vou interromper rapidinho. Uhum. Vocês são mãe e filho. Ah, meu Deus. Eu tô chocada. Você não sabia? Por Deus, não. Ao vivo aqui. Essa vai ficar pra história. Isso, esse é o case. Gente, eu tô chocada. Esse é o case. Juro por Deus. Inclusive, eu falei isso pros meus pais. Eu não, ele, sei lá, nem rotulei. É real. Gente, juro que eu não sabia. Que barato, Não você vê? sabia. Olha isso. Não E sabia. é isso, não é à toa. A gente tem um posicionamento não de esconder, não é algo que é escondido, mas a gente não se trata porque aqui eu não estou com um papel de filho, diferente, nem ela como mãe, diferente. nós estamos como sócios. Então, isso faz É total diferente. diferença, ainda mais como consultoria. Sim. Que, enfim, a gente está ali, né, desenvolvendo uma empresa que tem problemas familiares Sim. também.
Então, é muito desse A posicionamento. gente já viveu muitas situações e Muito. aprendemos, né, Lucas, com Sim, isso também. com certeza. É. E é interessante justamente isso, porque a gente tem uma relação familiar e tem uma relação profissional. E elas se diferente. misturam. Mistura. Mas conseguir separar, e não é nem separar, mas é saber o momento certo, Isso aí. né, de tratar da forma certa. Sim. Mas é um desafio mesmo, ainda mais, imagino no seu contexto de ter muitos Muitos. familiares, É, né? são Nosso caso muitos. é Família só- inteira. família inteira. Ela tem os irmãos e São os pais. muitos. São muitos. Então é muito. Até por isso eu acredito que tinha muito essa coisa de vai fazer outra coisa, porque não é possível mais uma. Então eu acho que até por isso tinha essa preocupação ali também. Mas não teve jeito, assim. Foi onde eu me encontrei mesmo. E hoje eu entendo o papel da Alfa, é a minha vida, desde quando eu nasci. Não tinha outra Respeitar essa opção. história, né? E Exato, é exato. bonita, é uma tradição, né? Uma Sim, história claro. bonita. Sim. E onde surgiu o papel de mentora no isso meio que eu disso quero tudo? saber também. A Alfa não estava bastando e queria mais desafio. Como é que foi Como essa é isso, questão gente? de começar a querer influenciar outros empreendedores e Sim. empresários a também melhorarem o negócio? Sim. O que aconteceu é que por volta de 2018 eu comecei a compartilhar muito esses bastidores no meu Instagram. Ó, o marketing aí de novo, né? Isso, eu ia para uma reunião, eu postava. É até engraçado que eu fico revendo esses stories da época, porque ainda tem lá guardado no Instagram. E é muito engraçado a minha postura, tudo diferente. Eu era literalmente uma menina, assim. Acho que esse ponto a gente não falou, eu tenho 26 anos. Então eu comecei lá, eu não sei nem, acredito que por volta de 19 anos, 19 e 20, porque eu entrei na multinacional ali com 18, acabei de fazer 18. Então eu comecei a compartilhar um pouco desses bastidores e as pessoas ficaram curiosas. As minhas amigas, pessoas do meu círculo social, alguns amigos dos meus irmãos, e começavam a interagir, falar. Eu mostrava se estava trabalhando até tarde, se tinha um evento que a gente estava organizando, ações de endomarketing eu mostrava muito, era o que o pessoal mais gostava. Quando eu postava alguma coisa, um presente de aniversário, alguma coisa diferente, nessa época chovia currículo na Alfa, que o pessoal que gostava muito das ações que a gente fazia. E aí, em um dia, assim, uma menina de São Paulo me procurou e ela falou, Vitória, você dá mentoria? Aí eu falei, dou. Por que não? Eu falei, dou. Corri pro Canva, proposta, dei um jeito de conversar com ela, entender de fato o momento que ela estava, o que ela precisava. E desde então eu nunca mais parei de dar mentoria. Ela foi a minha primeira cliente, o valor eu cobrei bem baratinho na época. Não foi de graça, eu cobrei bem baratinho mesmo. Mas aos poucos foi isso. A demanda foi aparecendo porque eu ia divulgando como estava sendo o processo dela. Na época a gente trabalhava muito na mentoria Storytelling Marketing. E aos poucos, como essa não era a minha especialidade, eu não me sentia confortável em me rotular consultora, mentora de marketing. Aos poucos, eu fui mudando o meu posicionamento para negócios, que é o que eu lido todo santo dia. Eu trabalho B2B ali o tempo inteiro. Então, eu migrei para negócios e aí tem dado super certo, assim. Que legal. Que bacana, né? E esse olhar de trazer a rotina, né, do dia a dia do empresário e tal, hoje a gente vê que isso é muito utilizado, né, Sim. pelos empresários, pelas empresárias e tal. Isso hoje tem um impacto na Alfa, o uso desse dia a dia do empresário para também atrair negócios? Isso acontece? Acontece muito. Ou clientes minhas de mentoria que migraram e hoje são minhas clientes na Alfa, ou eu já recebi um caso muito engraçado que foi um menino mesmo, ele tinha acabado de sair do ensino médio, ele abriu uma empresa, ele me seguia no Instagram. Só que o meu posicionamento é para mulheres. Só que assim, eu nunca neguei nenhum homem na minha mentoria, não é essa a questão, mas acaba que não nicho, né, entra que em você- contato, porque o meu nicho, a maior parte, se eu não me engano, 85% lá da minha audiência são mulheres. Então, a minha comunicação é assim. E aí, ele fechou com a Alfa, ele abriu a empresa dele, que assim, foi um super case de sucesso mesmo. Ele saiu do ensino médio e já abriu direto essa empresa de comunicação. E aí ele fechou com a Alfa porque ele disse que, como o meu posicionamento era mais voltado para mulheres, ele queria ter o meu olhar ali dessa forma. E ele encontrou essa forma de ter o meu olhar ali no negócio dele.
E dito feito, a gente não tem jeito, eu me envolvo muito no negócio dos meus clientes. Então, com ele, eu estava ali dando mentoria para ele de coisas que não eram sobre contabilidade, mas foi a forma dele chegar até mim como mentora. Eu achei muito legal isso. Então, e ele ainda continua? Ele ainda continua. Na verdade, ele está sendo vendido agora para um grupo investidor. Então, a gente está em então negociação para saber como que vai ficar esse caso. Então você tem muitos cases aí de sucesso nessas mulheres, né? Tem. Que bacana isso, né? E são quantos anos, então, que você está fazendo isso? Olha, 2018. Tem 19, 21, 22, 23, 24. Vai fazer 5 anos. E você costuma fazer individual ou em grupos? Então, sempre foi individual, personalizado mesmo, ali na dor da cliente, o que ela precisa, ali bem a 4 mãos mesmo. Só que no ano passado, eu e uma amiga que é especialista em comunicação, ela faz mídias sociais de grandes empresas. Eu brinco que ela é anônima, porque ela trabalha para outros clientes, então ela não aparece. Mas ela praticamente surgiu com a ideia da oficina Negócios de Alto Impacto, que é o programa de mentoria que a gente tem presencial, que é um dia ali bem imersivo, que a gente desenvolveu para poucas empresárias, para colocarem a mão na massa mesmo, porque a gente identificou que um empresário, ele não tem muito tempo de assistir curso online e colocar em prática. Então, foi uma dor que a gente identificou das minhas clientes de mentoria, porque elas me procuravam por isso, falando, Vitória, não tem como mais fazer curso. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais como investir, já gastei muito dinheiro e tudo mais. Só que a mentoria individual acaba tendo um ticket mais alto. E aí a gente desenvolveu a oficina, que é um dia ali bem imersivo, juntas, construindo mesmo. E é muito legal porque o networking, uma vai dando pitaco no negócio da outra e a gente sai dali com grandes feitos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma ex-aluna da oficina, da edição passada, e ela falou, Vitória, eu não canso de falar para você o quanto que foi bom, porque eu sei que faz falta. Você não tem noção do quanto que mudou minha vida. Então, para mim, assim, se tornou algo muito maior que a Alfa, que é de fato o lugar onde eu consigo desenvolver e conseguir a minha autoridade ali. Eu sem a Alfa não sou ninguém, não tem como eu ser mentora, não tem como eu vender nada. E as mentorias me trazem eu chego onde eu não consigo com a Alfa, sabe? Que é essa coisa mais íntima mesmo, com as empresárias, outros negócios. Foi uma frente muito nova. Amplia, né, é diferente, você, né? É diferente. Que legal. E acontece 2 vezes? Mais um ano. 2 vezes ao ano? Qual é a frequência? Então, a gente começou no ano passado, em agosto, se eu não me engano. Aí logo a gente já fez a próxima. Então, a gente ainda não está com um calendário fixo. A gente já tem a próxima data, que vai ser agora em março, nesse próximo sábado. Mas a próxima vai ser... Já acabaram as vagas. Já acabaram as vagas, já passou quando esse podcast sair. Mas a próxima vai ser em agosto, porque a gente quer fazer algo, assim, bem diferente mesmo do que a gente já fez. Então é um dia de aprendizado, de troca, de exercício. Muitos exercícios, né? muita pessoas prática. De vários negócios. Vários nichos. Vários nichos. A gente vive um pouco disso no Lidera. Sim. Porque o Lidera também tem essa pegada de ser bem prático. E lá a gente foca mais nos gestores, né, do que necessariamente nos empresários. Apesar de ter empresários, os temas ficam muito voltados para a gestão. Então, como fazer uma entrevista da forma correta, como demitir um colaborador da forma correta, como olhar para desempenho, plano de carreira. Então, entra nesses temas mais gestão de pessoas, sabe? Mas realmente essa lacuna que você identificou é muito real, assim. A gente vê muitos cursos que ficam muito na teoria e que podem ter os melhores conhecimentos possíveis, mas que se não consegue ser aplicado não adianta de nada. É um conteúdo às vezes, perdido. Algumas mentorias também. Também, Algumas mentorias também, eu recebi. Tem mentorias que são muito a pessoa que vai realizar. E aí, às vezes, é difícil mesmo pro empresário, né? Sim, e isso é uma visão, assim, muito do mercado digital também. Essa coisa de eu vou ter meu curso a qualquer custo. E aí o aluno... Entendeu? Que se adapte a mim, né? O meu que curso. se adapte. E aí eu vejo muito isso que eu aprendi com os meus pais também. Porque esse pensamento de você ser comprometido com o resultado do seu cliente, com o desempenho dele, com a história dele, com o dinheiro que ele está investindo, é algo muito tradicional, que a gente não vê muito hoje em dia. Então, eu acredito que esse olhar vem muito desse background, entendeu? Da minha família mesmo. Porque
eu não tô me importando se eu vou expor o melhor conteúdo para minha mentorada. Eu preciso que ela dê resultado, porque se ela não der resultado, meu trabalho não valeu de nada. Então, eu me comprometo muito com aquela pessoa ali, com a empresária que está ali. Então, por isso que a oficina veio muito nesse contraponto, porque eu cheguei a gravar um curso online, eu lancei um curso online no ano passado, mas foi isso, foi um contato tão frio e distante que eu não faço ideia se elas conseguiram aplicar, eu não faço ideia. Não tem como saber. Não tem como, é muito difícil. Você tem que construir uma comunidade muito sólida no digital para aquilo dar certo. E aí eu não poderia esperar isso acontecer, porque eu tinha muita gente precisando naquele momento. E aí foi assim, a oficina caiu, foi um presente mesmo para mim, porque me realizou assim de várias formas. E é interessante como que você conta essa história do aprender a realmente resolver a dor do cliente e se envolver, porque lá nos encontros que a gente tem de governança com a sua família, a gente vê muito como que os seus pais realmente têm esse envolvimento, tem esse cuidado. Quando acontece alguma coisa com o cliente, eles estão muito envolvidos. Isso eles aí. falam, caraca, isso aqui, olha essa situação e tal, a gente tem que resolver. Isso aí. Né? Realmente é uma preocupação genuína ali de né, a gente não pode deixar essa pessoa na mão, sabe? E isso é muito... Isso está né? muito no nosso DNA, muito. A gente se preocupa muito e hoje eu vejo que realmente veio dos meus pais, assim. Eu faço um trabalho constante, porque na nossa geração é muito... As pessoas são muito eu consegui, eu sou demais e tudo mais. Então, já faz parte da minha geração ser assim. Então, eu faço esse exercício constante de dar a César o que é de César. Não, isso daqui eu só aprendi por causa da experiência do meu pai. Olha onde ele chegou. Não, isso daqui foi a minha mãe que realmente me desenvolveu assim, ensinou esse pensamento. E aí, esse ponto do cliente, o crédito não é meu. Com certeza, eu fui absorvida ali naquele DNA, porque no início eu também dava uma arranhada, assim, como assim esse cliente vai exigir o que ele quer do jeito que ele quer aqui? Mas não é assim, entendeu? Então, aos poucos, eu fui me moldando nesse cenário mesmo que os meus pais levam muito a sério mesmo. E essa questão de ter esse respeito, e não só respeito, mas entender essa história, o que ela construiu e dar continuidade a isso, mesmo que introduzindo também a sua identidade, né? Sim. Vocês hoje... quando pensam nesse futuro, no que vocês querem conquistar, como que isso é discutido, assim? Isso vocês sabem, né? Vocês sabem, porque envolve muito... Isso é um processo, assim, que eu não tenho problema nenhum em abrir, eu falo muito sobre isso na oficina e na mentoria, foi um processo de terapia mesmo. Porque quando a gente assumiu a gestão da Alfa, muito do que era papel dos nossos pais foi jogado pra gente assim, agora é com vocês, e vocês não podem deixar a peteca cair. Então, a gente ficava com aquela cobrança do tipo, a aposentadoria dos nossos pais está nas nossas mãos, e se qualquer coisa der errado, fui eu que deixei falir um negócio de 60 anos. Então, era essa a cobrança, o peso que a gente tinha. Então, precisou todo mundo se encaixar ali nos seus próprios terapeutas para a gente devolver o papel de cada um, porque isso faz muita diferença na nossa leveza do dia a dia, sabe? De como a gente vai lidar com isso. Então, hoje, os nossos planos são mais leves, porque antes era só assim... Eu preciso aposentar os meus pais. Agora não, a gente tem um propósito de crescimento para a Alfa, independente de quem é que depende hoje daquele negócio. Existem muitas vidas além da nossa família. Então, hoje a gente está mais preocupado no crescimento, desenvolvimento da marca, atingir mais clientes com o nosso propósito mesmo, que a gente acredita que a gente é bom pra caramba no que a gente faz. Então, a gente quer muito expandir mesmo esse serviço, esse cuidado, o que a gente faz com excelência. A gente quer que mais pessoas conheçam mesmo, independente se nossa família vai depender daquilo no futuro ou não. Então, a gente tirou um super peso para focar no nosso crescimento como empresa mesmo, de fato. E trazendo com isso essa modernidade da contabilidade, que é uma coisa que vocês têm diferencial. Com certeza. Acho que é legal você falar um pouquinho disso mesmo, né? Sim. Que tem uma coisa mais consultiva também, né? É uma das coisas que a gente mais investe hoje, pessoas e tecnologia. Então, se você olhar lá o nosso balanço, o nosso custo com tecnologia é super alto e com pessoas também. Porque contabilidade hoje tem muita notícia dizendo contabilidade vai acabar,
porque vão ser substituídos. Realmente, o sistema da Receita Federal é um dos mais tecnológicos do mundo. Isso é muito interessante. Então, tem muito software sendo desenvolvido em torno disso, aproveitando essa onda. Só que isso não é uma ameaça para a gente, porque o consultor, o trabalho do contador vai muito além de fechar a guia, apurar um imposto e enviar para o cliente. A gente cuida da saúde do negócio de fato. Então, aquela nossa missão que a gente contou para vocês, que é impulsionar negócios através da contabilidade, isso nunca vai acabar. Então, a gente investe em tecnologia, sim, para ter um crescimento mais exponencial, porque se a gente continuasse naquele modelo padrão, a gente não ia conseguir crescer e receber o número de clientes que a gente tem, que a gente quer. Então, a gente investe, sim, em tecnologia para a gente conseguir oferecer um trabalho mais consultivo para o cliente. Hoje, eu não consigo sentar com o meu cliente sem ouvir a história dele, sem entender de onde ele veio e para onde ele quer ir. Não consigo. A gente leva horas de reunião. Mas faz parte dessa contabilidade que nunca vai acabar. Então, se você entender isso, eu falo isso para os meus amigos que fazem contabilidade, falo isso para todo mundo. É muito bom, pode vir. Só que você precisa se adequar. É um nicho muito bom. Se você souber fazer a diferença mesmo, senão... E souber fazer essa transição, né, que tem acontecido. É uma área que tem passado por muita transformação Muita. mesmo. Todo dia. Todo dia. A tecnologia, ela tem realmente mudado muito os mercados, né? Então, acho que não é diferente. Comportamento mesmo. Comportamento. O próprio consumidor também, né? Eu estudo Que hoje muito tem isso. acesso a muito mais soluções, né? Que vão ajudar ele de alguma forma. Sim. Então, realmente é uma outra... Acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Qual é a dor do nosso cliente e se a gente se a gente tivesse alguém que fizesse isso que a gente faz hoje, o que vai ser a nossa que vai matar o meu empresa? negócio, O que vai matar né? meu Pode negócio? matar o meu negócio. Então são As coisas ameaças, que, né, né? tem que estar sempre... E eu acho que é legal que vocês têm esse diferencial, né? Que a gente vê que ainda tem muita evolução. Sim. E a gente no RH a mesma coisa. Eu tive ontem com uma executiva, né? Que saiu agora de uma empresa e ela foi fazer um processo seletivo. E ela me ligou que ela não aguentou. Ela falou, Márcia, eu queria saber, porque assim, eu fui e preenchi uma ficha. E a gente fazia o RH da empresa e eu não via nada disso com vocês, isso ainda existe. Eu falei, você tá vendo? Ainda tem muito Sim. ainda tem muitas oportunidades em muitos RHs. Ela, eu fiz uma ficha, eu fiz uma coisa assim, bem, né, um processo, eu escrevi tudo, depois eu fui lá, vai ter várias etapas. Eu falei, Sim. né? Então, como você, a gente também vive essa realidade, entendeu? Que tem muita oportunidade, né? Claro, Pode falar, Não, eu ia perguntar desse olhar que você tem com os empreendedores, com as empreendedoras, o que você percebe que são dores muito comuns delas, assim, nessa transição, principalmente, né, do empreendedor para o empresário. Eu vejo que, eu imagino que muitas estejam nesse momento, né, de, eu comecei um negócio e talvez quero transformar num negócio. Então, como é que... O que você percebe, o que você mais consegue ali atuar, assim? Muito boa essa pergunta, porque realmente as empreendedoras que chegam até mim estão nessa fase de realmente... Elas já são empresárias, mas elas não sabem. Então, o meu papel ali é mostrar para elas, eu pego pela mão e vou levando, olha, você é muito mais do que os cílios que você coloca, do que a consulta que você está dando como nutricionista. As mulheres autônomas, elas têm muito essa dificuldade de se enxergarem como empresárias. Às vezes tem clínicas, salões de beleza, lojas muito grandes, mas ainda se sabotam naquilo dali, mente pequena. Por quê? Concorrência, medo, comparação. Então, a maior dor é essa, assim, disparado. É a pessoa olhar uma menina de 20 anos que fez não sei quantos milhões e se sentir incapaz ali com seus 26 anos, que é muito nova, 26 anos de fazer a diferença ou de crescer. A pessoa se congela ali, ela paralisa porque olha muito, rede social, o que as pessoas dizem que são. Então, são coisas que realmente a maior dor é essa questão da comparação, de olhar muito para o lado, para o concorrente. Ou, às vezes, nem é concorrente direto. É uma pessoa que, assim, não está na mesma fase que ela, na mesma página que ela, e ela se compara. A gente só conhece as histórias de sucesso, né? Pelo amor de Deus, ninguém não tem... vai chegar e vai contar uma história de fracasso, né? Exato. Então...
Eu começo a oficina assim, eu conto toda essa história bonita que eu contei para vocês, de eu decidi fazer contabilidade, eu decidi isso e aquilo, e foi muito cedo e tal. Esse é o meu primeiro slide. O segundo já é falando, mas não é assim. A gente tem briga, a gente herda um negócio com dívida, a gente herda um negócio com problema, com processo ruim, processo que precisa mudar inteiro. Não é assim. E aí, se olhar para o lado, você vai ficar parada em casa chorando. Não vai. Então, isso é uma coisa, assim, muito forte hoje das empreendedoras. Eu acho que está muito ligada à mulher mesmo. Muito, Essa muito, coisa da comparação, né? muito. E eu falo muito sobre isso também. A mulher, ela é que menos deveria se comparar. Porque não tem jeito. A sociedade impõe mais pressão na mulher em termos de você precisa cuidar da casa, do filho, você precisa dar conta do marido, você precisa dar conta de N coisas para depois chegar no seu trabalho. Então, a mulher é quase que a Mulher Maravilha. Como que você equilibra todos esses pratinhos e ainda tem que dar resultado? Você tem que fazer sucesso. Então, a mulher é que deveria se comparar menos ainda. Eu faço muito esse exercício com elas, que eu aprendi também na terapia. Às vezes eu vejo essas meninas, cara, 26 anos, já conquistaram tantas coisas, mas teve filho que nem eu? Não teve. Quis casar cedo que nem eu? Não quis. Então, são coisas que não adianta a gente querer se medir pela régua do outro. E as mulheres fazem muito isso e são as que menos deveriam fazer isso. Então, não tem jeito, assim, as mulheres passam muito por esses dilemas por pura comparação, o tempo inteiro. Muito legal. E eu imagino que nesse ambiente deve haver uma troca também nesse sentido, Muito. né? De compartilhar histórias, angústias, medos. Por isso que é muito importante. Deve ser muito aprendizado para você é também, muito né? legal, é muito legal, porque é engraçado, nessa última edição que a gente fez da oficina, eu tenho minha sócia comigo, né? E aí eu apliquei uma dinâmica assim, nos 5 primeiros minutos tinham 2 meninas chorando. E aí foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, assim, ao vivo. Aí você fica assim, será que eu falei alguma coisa de errado? O que aconteceu? Eu mandando mensagem para minha sócia, tem menina chorando. Assim, aquela coisa de o que será que aconteceu? Mas depois a gente viu que foi só uma identificação de um ambiente que ela às vezes, né? Que relaxou, sabe? Um ambiente que ela se sentiu segura ali. Então, nossa, isso é muito grandioso, vai muito além de resultado, seguidor no Instagram, de faturamento. São vidas mesmo que a gente, às vezes, esquece que está por trás daquilo dali. Então, esse é o super ganho, assim, do nosso trabalho mesmo. E eu imagino que exista um movimento ali, óbvio, de empoderação também, eu diria até de coletivo, né? Vamos dizer assim, né? De vamos juntas. Sim. E o que você ouve, assim, de medo, de angústia, olhando para o futuro? O que elas normalmente chegam, assim, com uma angústia, com algo que talvez está travando e que talvez com uma fala você consegue ali destravar? Esse dilema de equilibrar os pratinhos, eu recebo isso no meu direct o tempo inteiro. Como que você dá conta de tudo? Eu respondo, eu não dou. Não dando. Porque esse dilema levam elas a muita insegurança, no sentido de, se eu fizer muito sucesso, eu não vou ver o crescimento do meu filho. Se eu fizer muito sucesso, eu vou só trabalhar, eu não vou conseguir me relacionar com meu marido. Então, os próprios dilemas são internos, são de cobranças que, obviamente, veio de uma sociedade que a gente está inserido, mas são elas que colocam, sabe? Então, quando elas se reúnem, é muito sobre isso. Então, eu sempre falo, cuidado... mexi aqui. Cuidado com quem você está compartilhando a sua vida. Quem é que está do seu lado? Ou, às vezes, você está sofrendo muito sozinha e você não compartilha sonhos, planos. Exemplo, quando eu tenho a oficina no sábado, minha família já está ciente. Meu marido, minha filha de 3 anos, já estão cientes há um tempo que eu estou programando isso. Se o objetivo da minha vida esse ano é focar na oficina, eles vão ser os primeiros a saberem, porque eu não quero ir para direções opostas deles. Que isso vai me atrapalhar muito no meu desenvolvimento. Então, eu falo muito isso para elas. Tá sofrendo hoje porque você não quis alinhar com a pessoa que mais compartilha a vida com você. Às vezes é uma mãe, uma irmã, uma sócia, um marido, uma melhor amiga.
E eu recebo muitas sócias lá na oficina também. Elas se olham assim, porque às vezes é isso. Isso é Uma muito tá legal. focada tá no momento de família e a outra não tá. E aí? E aí? E aí, a maioria dos conflitos surgem disso, entendeu? Empresas vão à falência por causa disso, porque eu já recebi pedido de demissão porque o marido não queria que ela se dedicasse àquele momento na empresa. E aí é uma luta interna angustiante, sabe? Simplesmente porque Desleal, não né? foram compartilhados, não foi trabalhado, não foi conversado. Às vezes a mulher tem esse medo de expor, não, eu vou trabalhar no sábado. Nossa, eu vou trabalhar no sábado, como assim? O dia de ficar com a minha família, com meu marido, com minha filha, como assim? Então, a mulher carrega essa pressão, algo que, assim, se eu chegar na segunda e avisar que eu vou trabalhar no sábado, já deu tudo certo, sabe? Mas são coisas que a gente bota dentro da gente e a maior dor delas, com certeza, a insegurança em relação ao futuro é essa, de perder algo. Perder a família, perder o marido, o filho, não, né? Com Verdade. certeza. Isso com é certeza. muito forte. Assim, é assustador como que, se a gente fizesse essa mesma pergunta para um grupo de homens, Totalmente diferente. a gente não ouviria nenhuma angústia, eu pensei, generalizando, mas em grande maioria não ouviríamos angústias ligadas ao diferente. aspecto pessoal. Sim, As angústias seriam mais ligadas ao aspecto profissional, né? sim. Talvez de não ser capaz, de não conseguir, de não, né, não dar conta. Concorrência. Né, concorrência, comparação. Sim. Então, Nossa concorrência está aqui, dentro de É. casa, cabeça, emocional. As mulheres sofrem muito por questões assim, nesse nível, emocionais mesmo, porque vão compartilhando dessas inseguranças e angústias dentro delas e não abrem. Então, por isso que é tão importante o nosso efeito manada ali. A gente Muito, tá junto, em bando mesmo. Ainda mais como... Esses grupos, né? Eu participo de dois, Sim. né? Do Somos Empreendedoras e do Grupo Mulheres do Brasil, que tem um núcleo agora em Niterói. E o quanto isso ajuda também, né? Porque é esse ambiente onde a gente pode realmente falar, né? Sim. Um ambiente seguro. E a gente vê muito deboche, né? Às vezes sobre isso, às vezes do entorno, né? Sim. Falar, vão as mulheres para o Clube da Champanhe. Quando, na verdade, não é isso. Não é isso. A gente só está num ambiente que é muito gostoso, Exato. acolhedor, e que a gente tem a mesma sintonia, dificuldade, dores, como driblar isso aí. tudo que já existe, né? E que você falou muito bem, que muitas vezes a gente não dá conta. Não dá. Tem gente que me fala que cansa só de me ver no Instagram. As coisas que eu fico fazendo e queria saber como que... Falei, não, É mas não isso dá que conta. falam pra Alguma mim, não coisa dá. em Alguma algum- coisa... Tá aqui, tá ruim aqui, A louça mas tá gente pra também lavar tá tudo ali, bem. alguma coisa tá empurrada no tapete, mas tá tudo bem. Não... E eu ainda percebo que existe um problema ligado a essa angústia de futuro e tal, que é realmente a dificuldade de entender onde se quer chegar. Sim. Seja no aspecto pessoal ou profissional, porque a gente lida com muitas empresas atuando nesse papel de planejamento estratégico, Sim. de pensar em metas, OKRs, e às vezes a gente fica impressionado com o tempo que se discute para se pensar realmente onde essa empresa quer chegar. Porque Sim. entre os sócios, às vezes essa visão é tão desalinhada, Isso ou às aí. vezes realmente nem se parou para pensar nisso. Sim. O negócio está rodando, a gente está sobrevivendo, a empresa, Sim. entre aspas, está crescendo, então tudo bem, vamos indo, né? Sim. E a cada ano a gente vai indo. E quando essas coisas são expostas, fica claro que existe um desalinhamento ali, que muitas vezes ele pode não ser claro no dia a dia, mas muitos dos conflitos que são gerados no dia a dia são por conta da falta desse alinhamento. Sim. Que, né, é você parar e pensar nesse futuro, Sim. de alguma forma. Então a gente vê como que isso impacta ainda os negócios, né? Muito, Né? muito. Porque acontece muito de fases também, que é o momento que a gente está passando. Boa. Todo o planejamento que a gente fez no passado serviu. Ótimo, trouxe a gente onde a gente está. Só que a gente chegou numa fase em que a gente olhou ao redor e a gente falou, para chegar onde a gente quer chegar, não vai dar. Ou a gente toma uma atitude e muda tudo agora, toda a nossa estrutura, processos, tudo agora, ou a gente vai continuar mais do mesmo. A gente fala muito isso. A gente tem o privilégio de ter um negócio que não cai receita. A receita não cai. A gente passou por pandemia, a gente passou por diversos desafios e não caiu. Mas é isso que eu quero? Não. Não quero um negócio que só não cai receita, que já é ótimo, já estou à frente de vários outros. Poderia ser o querer de alguém, Poderia, né? E tudo bem. Poderia, também, isso aí. Poderia, mas é unânime. A gente se olhou, a gente falou, a gente quer crescer.
receita, faturamento, lucro. A gente quer lucrar mais. Então, vamos procurar métodos para isso. Então, para aquela fase inicial, ok. Mas a gente quer, para alcançar novos voos, novos ares, a gente precisa de outros desafios mesmo. E falando dessa divisão, durante muito tempo houve a máxima de que o eu profissional e o eu pessoal, né? Temos que separar e ser pessoas completamente diferentes. Hoje a gente já entende mais que é muito difícil essa separação. Nós somos um ser humano e as características que normalmente a gente tem na vida pessoal, a gente vai de alguma forma trazer para o lado profissional, mesmo que adaptando algumas delas. Como que você faz e como que você dá de recomendação para essas empresárias que muitas vezes tem essa questão familiar envolvida, tem às vezes um negócio que envolve uma família? O que você normalmente recomenda para que isso, né, essa união aconteça e ao mesmo tempo não seja uma coisa só? É uma coisa que eu só aprendi depois que eu tive filho, há 3 anos atrás. Você tem que organizar, senão não vai dar certo. Um bebê, ele precisa da rotina muito bem delimitada. A Clara sempre teve horário de jantar, de tomar banho e dormir, senão atrapalhava o sono dela. A mesma coisa com a gente cresce assim, a gente precisa disso. Só que na correria do dia a dia, a gente se perde nos nossos papéis, em tudo que a gente precisa desenvolver, a gente se perde. Mas eu me peguei tendo que fazer essas escolhas na marra, senão, de fato, eu ia perder momentos da minha filha, do meu casamento, eu ia perder da minha família. Então, eu tive que organizar. Eu delimito muito bem os meus horários ao longo da semana, ao longo dos dias. Eu tenho dias certos para agendar minhas reuniões, dias que eu não vou agendar reunião, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Dias que eu sei que são exclusivamente da Clara. Obviamente, ela está um pouquinho crescendo agora, então as coisas vão ficando mais livres para mim, porque vai para a escola e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Então, você precisa realmente se organizar, e a organização vai vir primeiro aqui. Primeiro organiza sua cabeça, sua mente, seu coração, o espírito, o corpo, se organiza, porque aí a sua agenda você vai conseguir dar uma remanejada. A gente tem muito tempo, a gente tem as mesmas horas que várias outras pessoas e nós somos privilegiados, porque com essas horas a gente não envolve nenhum trabalho braçal na maioria das pessoas, a gente não trabalha debaixo do sol, a gente não passa fome, a gente não passa por grandes dificuldades, eu estou generalizando, mas é o público que a gente está comunicando. A gente ainda é muito privilegiado, então as nossas horas podem ser muito bem aproveitadas. Muito, porque a gente não tem essa máxima na nossa cabeça. A nossa comida está ali. Tem gente que precisa se preocupar com mais coisas, sabe? Do que realmente se eu vou ter tempo para ir no cinema ou não. Então, se a gente não se organizar, cuidar mesmo do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade, a gente não vai dar conta da agenda. Não vai, porque tudo fica uma bagunça e não tem jeito, a gente não consegue. Então, o que eu sempre falo é isso, a gente precisa cuidar da gente, a gente se esquece muito. Aí, falando de mulheres de novo, porque é a minha especialidade, né? Não tem jeito, a mulher se coloca muito em segundo plano. Então, no meu formulário lá da mentoria, eu coloco quão comprometida você está com você. Antes de responder, eu escrevo, esquece pai, esquece filho, esquece marido. Agora sim você pode responder. Porque as pessoas pensam muito, meu sonho financeiro, colocar a minha filha na melhor escola, colocar... Então, as mulheres se colocam em segundo plano. Quando você vê, você está vivendo a agenda de outra pessoa. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Mais importante que isso é ter consciência que isso não é egoísmo. Não é. Né? Não porque eu acho que o maior conflito é esse, né? Sim, eu converso muito isso, porque minha família, todo mundo teve filho junto, assim, minhas primas, então são 9 crianças juntas lá. Então, a gente troca muito em relação a isso, porque acaba que a pressão vem do tipo, eu posso ir no cinema com as minhas amigas sem ir ver um filme de criança? Então, eu vou mentir pra ele. Eu não vou falar pra ele que eu tô indo no cinema. Não, pode falar. A pessoa, o filho, a criança que tá ali, ela precisa ver que a mãe, que é capaz através da mãe, sabe? Foi isso que eu vi com a minha mãe. Eu vi minha mãe conquistando os sonhos dela. Eu vi minha mãe se formar na faculdade com 3 filhos. Eu tava na formatura dela. Hoje ela é uma super advogada. Mas na época, imagina, se ela tivesse dedicado só àquilo dali. Então, para mim, foi tão importante quanto ter passado um domingo com ela na praia. Então, são coisas que a gente precisa fazer por nós, que vai respingar nos nossos filhos de qualquer jeito. Então...
lindo, né? Eu tô até emocionada. Eu conheço a família, então queria que a mãe dela estivesse aqui. Ela vai ouvir, ela vai ouvir. E quando você deve ouvir essas histórias também lá bem pessoais, assim, né? De dificuldade, desafio. Qual a abordagem que você usa, às vezes, para realmente conseguir entrar naquilo ali, ainda mais num grupo, assim, que eu imagino que seja um desafio, né? Devem surgir questões bem pessoais. né? As pessoas são diferentes. E como você toca em assuntos que são também da pessoa, da mulher, isso deve surgir, né? Como garantir esse ambiente, assim, sabe? Uma coisa que eu faço há anos, desde quando eu comecei a comunicar mesmo no Instagram, é mostrar quão vulnerável eu sou. Então, algo que eu abomino no meu posicionamento é mostrar que eu sou demais e que eu sou maravilhosa com 26 anos. Não, eu tô num lugar ali de aprendiz o tempo inteiro, então eu tô aprendendo muito mais com elas, entendeu? Então, a primeira parte de todas as palestras que eu dou, tudo, eu mostro todos os pontos onde eu sou vulnerável, sabe? Então, eu mostro para elas que é isso, eu não sou diferente de você, eu não sou melhor que você, eu passo pelas mesmas coisas. Então, ali, a gente já quebra uma barreira que a gente tem, um distanciamento. Porque como é difícil. É muito difícil. Para essas mulheres mostrar vulnerabilidade. Muito difícil. Porque Ontem a gente mesmo tem eu que estava ser no o atendimento tempo inteiro. Que a pessoa, né, eu também faço atendimento de coach, e ela não conseguia pensar que ela poderia dizer que ela não sabia fazer alguma coisa, ou que ela não poderia. Então, assim, e muito do que ela falou também, de não, em hipótese alguma, se colocando em primeiro plano. Então, assim, às vezes é um exercício desse primeiro exercício, da vulnerabilidade e de ser o primeiro plano. São duas coisas essenciais. Sim. E a vulnerabilidade é uma coisa muito séria, assim. Por mais que a gente venha né, muitas teorias já, livros falando sobre, isso está muito mais, né, visível. O próprio marketing que vocês adoram, hoje falam o quanto é legal a pessoa ser mais espontânea, mostrar às vezes que errou, que acertou, que isso faz mais sentido até no marketing. Ainda assim, as mulheres não se permitem errar. Porque mexe muito com o ego. Tipo, falaram muito pra mim que eu não ia conseguir, aí então eu preciso mostrar que eu fui lá e fiz. Mas não é por aí, sabe? No final do dia, a cabeça no travesseiro é sua. Não vai ser do bando de gente que falou que você não ia conseguir, você precisa provar pra alguém. Não é bem assim, sabe? Eu preciso estar tranquila no final do dia, eu preciso conseguir dormir, que hoje em dia é muito difícil. A ansiedade, todo mundo tá nessa época, então eu preciso estar bem, O meu negócio hoje, as pessoas acabam ficando muito escravas do próprio negócio por causa disso. Você precisa provar. Não pode falir, não pode dar nada errado. Você bateu no peito para falar que vai fazer, então vai fazer. E aí, no final do dia, uma ansiedade, uma angústia. Eu tenho clientes que falam para mim, eu não consigo tirar férias, eu não consigo fazer nada, eu não me vejo feliz no que eu tô fazendo. Cara, é sua empresa, você precisa dar um jeito aí de te trazer felicidade, porque o negócio é seu. Então, ele não... recalcula a rota. Não é para ser assim. Então, as pessoas trazem muito essas amarras para dentro do próprio negócio porque não estão bem com o íntimo, não estão bem com a mente. E é nitidamente por isso mesmo. Sim, com certeza. E olhando para tendências de uma forma geral, assim, movimentos que você vê no mercado, o que você tem visto, assim, que você acha que é importante as pessoas estarem atentas, de alguma forma? Sim. Eu gosto muito de tendências, né? Eu estudo muito isso, o comportamento humano. Eu tenho estudado muito os impactos da pandemia na nossa sociedade, porque mudou tudo. Mudou todo o padrão, todo o comportamento, todo o padrão de consumo foi modificado. E aí eu vejo 3 tendências que eu falo muito sobre isso, que é encantamento. As pessoas querem ter essa quebra na rotina, elas querem receber esse efeito uau que só o encantamento traz. Então, encantamento no atendimento, encantamento no produto, no presente que você vai dar, na forma como você vai abordar, o ambiente que você está atendendo, seu escritório, seu salão de beleza, sua loja,
o VM da sua vitrine. Então, encantamento é uma super tendência, que já se falava sobre isso, mas mais ainda, a gente ficou 2 anos em casa, ou mais, sei lá, só recebendo notícia ruim, só vendo tragédia. Então, as pessoas querem ter essa fuga, sabe? No bom sentido. Segundo, colaboração. Eu vejo muito como tendência aquela máxima: traga uma amiga e ganhe um desconto, traga uma amiga e ganhe uma escova no seu cabelo, porque as pessoas não querem ficar mais sozinhas. Isso veio da pandemia também. Então, tudo que você vai ter uma vantagem e uma garantia, se você tiver com alguém do seu lado, as pessoas têm mais facilidade em fechar com você, em comprar do seu produto. E, em terceiro lugar, essa questão do cliente mesmo. Cada vez mais o foco é no cliente, porque as pessoas não querem mais ouvir você falando sobre você mesmo o tempo inteiro. Elas querem saber a transformação que seu serviço vai trazer para elas. Então, é sobre elas, na verdade. Então, a pessoa não quer sair de casa hoje para ouvir você falando sobre você o tempo inteiro. Então, isso é um super diferencial também dos meus produtos, digamos assim, entre aspas. É tudo sobre ele, sabe? Eu nunca vou falar, porque eu sou ótima mentora. Não, vamos conversar, o que você precisa? Vamos conversar, que fase você tá? Deixa eu entender melhor, deixa eu te ligar. Eu vou te ligar, vamos conversar. Então, essa questão da humanidade mesmo, as pessoas não querem de fachada. Elas sentem a verdade, tem muito. Elas sentem se é verdadeiro ou se não é. Então, eu vejo que essas são, assim, super tendências mesmo por conta da época que a gente está vivendo. Não tem jeito. E até pensando em tendências que podem impactar negócios mesmo. Porque a questão do cliente, eu considero também um ponto muito importante que vem cada vez sendo reforçado mais. A gente está muito treinamento lá na conexão de experiência do cliente, de pensar na experiência, criar a jornada do cliente. E é impressionante para empresas que não param para pensar nisso. Que tem um cliente, entende, fala da máxima, meu cliente é em primeiro lugar e tal, mas realmente não para para pensar. Não entende o que é assim, de fato. Na verdade, eles pensam que o cliente tem sempre razão. Sim. Mais nessa máxima do que de verdade pensar na experiência do cliente. E que coisa que a gente, inclusive, discorda, que o cliente tem sempre razão. Né? Hoje em dia já se fala mais disso, né? Mas acho que o pensar na jornada, né, que é o grande lance. É se colocar no lugar dele, né, como que ele gostaria, que é o que a gente fala tanto da empatia, mas que é tão pouco praticada de verdade na essência, né? Eu acho que é um diferencial. E de pensar muito pela perspectiva nossa, né? Que tem uma outra experiência que não necessariamente é um cliente da nossa marca. Eu acho isso também um erro muito comum, né? O empresário e a empresária pensarem eles como sendo clientes das próprias marcas e nem sempre eles são as pessoas das próprias marcas. Então, não faz sentido, né? Ele está criando uma empresa que pode ter uma experiência incrível para ele, mas que não tem para o cliente dele. E isso, essa falta de... Acho que tem um pouco de humildade também, né? De que talvez a minha empresa comunica um outro público. E eu preciso entender muito bem esse público para conseguir vender para esse público. E isso é uma super armadilha que a gente cai também. Porque eu, por exemplo, eu já me sabotei muito em relação a isso. Eu tô vendendo uma coisa que eu não compraria? Como assim? Mas não é isso, é só uma questão de posicionamento mesmo, e fases, etapas. Em relação à minha mentoria, eu já me pressionei muito em relação a isso, do tipo, eu tô contratando uma mentoria, mas eu tô dando mentoria? Mas não é isso, eu tô em fases diferentes. O meu negócio hoje tem uma equipe completa, de 15, 20 funcionários. Hoje eu estou dando mentoria para meninas que estão em outras etapas. Então, a gente se prende muito nessa questão da persona, de que precisa ser para você, porque senão a gente acha que a gente é uma fraude, que a gente está vendendo uma coisa, uma farsa, que nem eu compraria, como assim? Mas são coisas diferentes. O posicionamento de negócio mesmo, aí que vai essa diferenciação de empreendedor para empresário. O empresário, ele enxerga a visão de negócios daquilo dali, é completamente diferente. Então, isso faz uma super diferença no resultado mesmo. Sim. E falando desse tema que você também está muito envolvido, que é a questão de vender para outras empresas, né, do B2B, a gente vê que nos últimos anos, a gente, enquanto Conexão, também vê muito isso, essa conexão cada vez maior entre as pessoas que estão por trás dessas empresas.
como que isso é importante na hora de conquistar um cliente, se posicionar. E eu vejo que você faz muito esse posicionamento nas redes sociais também, né? De mostrar essa rotina, como você falou, desde no início da sua história, isso já fazia parte. Você entende isso como algo hoje necessário para esses negócios que vendem para outras empresas, mas que no final tem pessoas por trás? Sim, enxergo. Eu sempre bati muito nessa tecla que pessoas compram de pessoas. Hoje em dia isso já se popularizou. Mas histórias, narrativas vendem muito. Você pode vender sem aparecer, sem mostrar e tudo mais, mas vão se conectar muito mais comigo, com a minha empresa, se eu contar a minha história, se eu mostrar de fato quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu hobby. Eu estava até brincando com essa minha sócia essa semana, porque ela fala muito, ela trabalha com mídias sociais, né? Que não é minha especialidade hoje, ela é especialista nisso. E aí eu estava falando, eu travo muito as coisas que eu falo, que eu gosto, que eu não gosto, os meus posicionamentos na internet, porque uma vez eu mostrei que eu não sabia cortar cebola. E até hoje as pessoas falam comigo como se eu não soubesse cortar cebola, mas eu já aprendi. Então são coisas que você precisa... É sério, cara, as pessoas realmente me falam disso até hoje. E eu já sei cortar cebola, entendeu? Só que um dia eu mostrei, sabe-se Deus, o porquê no meu Instagram, que eu não estava conseguindo cortar cebola. E foi isso. Então, o posicionamento, as pessoas marcam mesmo. As pessoas consomem mesmo. Elas sabem quem você é, que você sabe ou não cortar cebola. Entendeu? Então, é muito importante para as pessoas lembrarem, consumirem da sua marca. Porque hoje eu tenho certeza, se alguém quiser fazer um imposto de renda, se alguém precisar de um contador, vai lembrar de mim. Ele pode achar outras propostas mais atrativas, e aí é o mercado, não tem jeito, mas ele vai lembrar que a Vitória é contadora. Então, para mim, é um grande diferencial que você está aí com a faca e o queijo na mão e pode não estar usando por vergonha ou não sei. Mas, para mim, eu só comecei a mostrar os meus bastidores porque eu realmente era um conteúdo que eu gostava de consumir. Tinham poucas meninas na época que faziam isso, e eu amava consumir esse tipo de conteúdo. Então, eu comecei a compartilhar justamente porque eu vi. E hoje eu vejo, eu me conectei... Como exemplo, né? Isso. Eu me conectei, então hoje eu vejo que realmente faz muita diferença. Sim. E você... Estamos chegando ao final do nosso papo, mas... mas eu queria perguntar sobre essa divisão dos papéis da Vitória. Assim, você falou de agenda e tal, de conseguir organizar... Mas como é que você faz na prática, assim? Como é que você enxerga isso? Eu mentora, eu alfa, eu mãe, eu esposa. Como é que você organiza isso? Tem questão de prioridade também, saúde, você tocou que é um ponto importante também. Como que você olha para esses temas hoje? Então, você tocou num ponto importante que é a prioridade. Quando a gente está numa fase, eu até brinco que eu sou uma pessoa desequilibrada. Por quê? Não é feio falar isso, mas por que eu sou desequilibrada? Porque eu funciono em temporadas. Se eu quero muito um resultado específico na minha empresa, eu vou me enfurnar lá durante, 2 meses, que é o período que eu estou passando. Eu preciso dar um resultado X, que vocês sabem qual é. E aí eu preciso disso. Então, tá todo mundo informado que nesse momento o meu foco está ali. Calhou de ter uma oficina no meio desse momento, mas era algo que eu já tinha agenda, não tinha como. Então, eu sou muito de etapas, sabe? Agora eu vou focar na minha família. Então, os meus horários, eles vão ser modificados para a minha família, minha agenda. Essa fase que eu estou vivendo no meu negócio hoje, eu me mudei de cidade por conta disso. Então, por isso que eu brinco que eu sou desequilibrada. Eu preciso ser radical em alguns momentos, porque onde você foca, cresce. Então, tem muita gente que fala assim, Vitória, mas você consegue dividir a sua energia e dá certo. Quem disse que eu divido? Eu não divido. Na minha cabeça, hoje, é aquilo dali. Eu preciso atingir um objetivo na alfa hoje. O restante vai acontecendo, no automático. E algumas coisas... Como dá, minha casa está desorganizada hoje, mas outro dia, se Deus quiser, alguém vai lá me ajudar. Então, são coisas que eu vou funcionando assim, foco, eu vou por temporada. Às vezes eu faço um desafio, já participei de vários desafios detox, assim, de nutricionista. São aqueles 21 dias ali focada naquilo.
E, cara, são ganhos muito, muito fortes, de repente, sabe? Eu gosto de ter esses rompantes, assim, sim. Isso. Então, eu tenho momentos, e nesses momentos que eu tô muito focada, exemplo agora que eu tô muito focada no meu trabalho, tem momentos que eu me balanço, tipo, ai, minha filha ali, às vezes uma cobrança aqui, porque você não tá dando muita atenção para ela ou para outras coisas, amigos, desculpa, eu não vou conseguir ir. Aí você fica assim, tô perdendo alguma coisa. Mas, cara, são só tantos meses, vambora, mais um pouquinho, dá, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa normalizar que vai ser desequilibrado em algum momento, sabe? Você vai ter que focar em alguma coisa em algum momento. Então, é assim que eu me organizo. Às vezes, eu limito o número de mentorias que eu vou dar, as vagas são limitadas. A questão da oficina veio muito disso também, porque é um dia só que eu estou dedicada àquilo dali, então eu foco naquilo dali o dia inteiro. A mentoria, não. Eu estou 24 horas com alguém no meu subconsciente que eu preciso render para ela. Então, eu limito o número de pessoas que vão entrar, dependendo da fase que eu estou vivendo, ou não. Terminando essa fase que eu estou, vou focar só em mentoria. Então, as coisas vão se ajustando, sabe? Mas a gente precisa entender que está tudo bem. Vai ser desequilibrado mesmo. E é isso. Com certeza. Que legal. Muito bom. Obrigado, Vitória, de verdade. Eu que agradeço. Foi muito bom o papo. Pra gente é muito interessante ouvir essas trajetórias e poder aprender junto. Então, de verdade, obrigado. Eu que agradeço a vocês. E aí eu quero deixar o espaço aqui para você deixar uma mensagem final para o público e onde o pessoal te encontra nas redes sociais, como que eles podem fazer parte da oficina. Fala um pouquinho. Então, eu tô no Instagram, @Victoria, que meu nome tem um C, victorialemos.m de Maria, na verdade é Mendonça, mas eu boto lá victorialemos.m. Eu compartilho tudo lá, todos os links quando tem uma nova oficina para acontecer, novas vagas de mentoria. Lá também tem os links para a Alfa, quem estiver precisando de um novo contador, troca de contabilidade, abertura de empresa, mês, desenquadramento do mês, se você estiver crescendo, imposto de renda. Tudo está lá, tudo que o empreendedor, o empresário precisa tem lá, tanto na Alfa ou no braço educacional, que vem de mim, né, do Vitória Lemos. Então, podem me encontrar por lá. Vou amar receber vocês que estão ouvindo aí a gente. E vou amar receber vocês também lá na oficina, tá? O Lucas já recebeu o convitezinho dele. E em breve a gente vai estar junto nas nossas agendas aí. Que massa, muito obrigado. Márcia, onde o pessoal pode te encontrar também? Márcia HV Bastos no Instagram, LinkedIn e também na Conexão, né? Isso aí, eu também, Lucas lá no Instagram, Lucas_Bianchini, no LinkedIn também com muito conteúdo e no @Conexão Talento, como sempre, estamos por lá. Agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, é um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, questionamento, comenta aqui embaixo, algum feedback. Se você está no Spotify, pode ir lá para o YouTube, conseguir ver as nossas carinhas para conseguir ter uma imersão maior do programa. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Master Miss. Olha isso, cervejas lindas.